Olá, turma. Na aula de hoje discutiremos o processo de transição da economia brasileira para um sistema industrial. Então, vai ser se discutir de que maneira o modelo agroexportador baseado no café entrou em crise e se deu um início de um crescimento baseado em fatores endógenos, em fatores de mercado interno a partir do processo de industrialização da nossa economia. Então, antes de esse tema ele vai ser discorrido na aula de hoje e na próxima aula também. Então, nesse momento, o objetivo principal é discutir os fatores que levaram à crise do setor agroexportador do café, que, como a gente viu na aula passada, ele tinha um papel muito importante no processo de dinamização da nossa economia, devido aos seus efeitos multiplicadores na renda, devido também a ele se utilizar de mão de obra assalariada, e isso teve um impacto muito grande no processo de transformação estrutural da economia brasileira e também de mudanças na política econômica através da criação de mecanismos de defesa da renda do café, como foi o caso dos mecanismos de desvalorização cambial, que tinham como objetivo manter a lucratividade dos cafeicultores, contudo, em detrimento do resto da sociedade, à medida em que, depreciando a moeda brasileira, por um lado se mantinha o nível de exportações de café, os cafeicultores mantinham um nível de renda interna, né, em moeda nacional elevado, contudo encarecia o custo de vida para o resto da população. Então, essa, essa, essa política que visava defender o café, ela também propiciava ao mesmo tempo a defesa do nível de emprego. À medida em que o setor agroexportador continuava crescendo, ele conseguia incorporar novos trabalhadores livres no processo de produção e, com isso, manter os canais de efeito multiplicador da renda dentro da economia brasileira. Contudo, no final do século XIX e início do século XX, esse tipo de política ele acaba não tendo mais efeito, né? A defesa do café via desvalorização, por questões que a gente vai discutir na sequência, e vão se criar outros mecanismos de defesa da renda do café, que, por sua vez, também acabarão com o tempo entrando em crise, mais que isso, criando os mecanismos que levariam à crise do setor agroexportador. Então eles tinham um efeito paliativo no curto prazo, mas no médio prazo acabaram levando à crise do setor agroexportador. Então, antes de mais nada, a gente tem que destacar que no final do século XIX existia inicialmente uma situação favorável para o setor cafeiro do Brasil. Primeiro, porque o seu principal concorrente, que era a concorrência asiática feita pelo Ceilão, estava com problemas econômicos profundos e problemas na produção do café. E com isso se ampliou a possibilidade do café brasileiro dominar de maneira mais intensa ainda o mercado internacional. A República, nesse período, também agilizou a imigração, à medida em que, como a gente viu na aula passada, teve um processo de descentralização do poder, né? Então, ao conferir mais poder aos estados, o estado de São Paulo teve mais autonomia para financiar o processo de imigração e fazer com que houvesse uma entrada mais massiva de trabalhadores na região do sudeste brasileiro. Além disso, nesse período houve o encilhamento feito pelo Rui Barbosa, aquele processo de emissão de moeda para financiar a atividade econômica. O encilhamento ele teve como efeito uma hiperinflação e uma forte desvalorização da moeda nacional. Mas essa desvalorização
ela teve, como a gente discutiu agora, ela tem um efeito positivo para o café à medida que aumenta as exportações e com isso, a despeito da inflação, ela aumenta o poder de renda, nível de renda dos cafeicultores e sua margem de lucro, e ao mesmo tempo, à medida em que havia mais moeda no sistema bancário brasileiro, isso também propiciava um acesso mais barato ao crédito. Tá? Então, à medida em que os cafeicultores acessavam crédito barato, eles podiam também se utilizar dele para a compra de terras e para o processo de expansão da produção do café de maneira extensionista, ou seja, não a partir do uso de técnicas mais avançadas, mas sim a partir da expansão da produção, né, do uso de mais terras. Como consequência disso, a produção do café brasileiro aumentou drasticamente, e enquanto o café fosse rentável, sua produção continuaria aumentando nesse período. E enquanto houvesse terra e mão de obra disponível, os lucros dos cafeicultores seriam reinvestidos no café. Então havia muita mão de obra disponível e havia muita terra. Então, à medida em que todo esse cenário favorável, né, com a crise no seu principal concorrente internacional e mecanismos de desvalorização e acesso fácil a crédito permitiam a expansão da produção, havia uma tendência de os cafeicultores reverterem seus lucros, a maior parte deles, para a expansão de produção. Então, a quantidade de café produzida no Brasil começou a aumentar muito. Contudo, eventualmente, no final do século XIX, ali na década de 1890, o preço do café começou a cair. Tá? O Brasil, inicialmente, ele controlava mais de 75% da produção do café, o que permitia ele fazer uma manipulação da oferta. Tá? Então, a princípio, à medida em que o preço do café começa a cair, por causa do excesso de oferta dele, e por uma questão também muito importante, que embora a oferta do café crescesse, a demanda dele era inelástica, ou seja, inelástica a renda então, e a preço. Inelástica a renda e preço. No sentido de que por mais que as pessoas tivessem uma renda mais alta ou o preço do café caísse, a demanda do café ela variava muito menos do que a variação do preço e a variação da renda dos consumidores, porque o ponto de saturação do consumo de café é facilmente atingível. Então havia um limite para a expansão desse mercado, né, e para a absorção desse produto. Tá? O que vai fazer com que se busque mecanismos que propiciem a retirada do café no mercado para se poder, com isso, controlar seu preço. E como o Brasil ele tinha um quase monopólio desse produto, ao se adotar de políticas específicas para a retirada da oferta do café, ele conseguia regular artificialmente o preço desse bem. E isso vai fazer com que surja um novo instrumento de defesa do interesse do café. Então, esse instrumento vai ser a estocagem de sacas de café. Inicialmente, né, esse mecanismo ele tem um custo muito alto de armazenamento e não era tão aplicado à medida que a desvalorização cambial ela funcionava de maneira mais efetiva para a taxa de lucro dos cafeicultores. Contudo, em 1893 vai ocorrer uma crise nos Estados Unidos ligada à expansão das ferrovias nesse país, onde boa parte dos bancos eles se endividam a um processo especulativo muito alto, esperando margens de lucro grandes em torno das ferrovias, e que vai fazer com que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebre. Essa quebra da Bolsa de Valores norte-americana, ela vai fazer com que o preço do café caia nesse país, né, que era o nosso principal comprador. E diga-se de passagem que essa crise das ferrovias ela era uma marca que vinha acontecendo desde 1870, decorrente do processo de expansão marcado da crise
da terceira revolução industrial, baseada nas ferrovias e na indústria do aço, onde um dos países em que teve um papel relevante como causador, né, do estopim dessas primeiras crises financeiras foi a Argentina. Na Argentina, a gente vai ter um processo de financiamento da construção de ferrovias em direção ao oeste desse país, financiado pelo Banco Bering, que era um dos maiores bancos do mundo, junto com os bancos dos Rothschild, e que fez com que o valor das ações desse banco crescesse muito, mas com o tempo a Argentina não conseguiu pagar os seus, o seu empréstimo e o banco quebrou, né, que era o maior banco da Inglaterra. E essa quebra do banco do Banco Bering instaurou uma crise financeira mundial e que ela foi tendo efeitos ao longo das últimas décadas do século XIX. Então havia um cenário de instabilidade financeira forte e que vai atingir também os Estados Unidos, causado por motivos similares. Tá? A desvalorização da moeda nacional, ela nesse momento, ela inicialmente defendia a renda dos cafeicultores. Contudo, com a crise financeira internacional, se tornou necessário o fluxo de capital, a entrada de moeda estrangeira no país, ela também diminui. E o Brasil ele acaba tendo, né, o governo não se endividar tanto, tendo que acumular reservas. E o mecanismo de desvalorização cambial acaba não sendo mantido. Tá? Então, à medida em que... Então, havia duas situações. O preço do café continuava caindo e o mecanismo do de padrão ouro e de formas de desvalorização dentro desse sistema se tornava insustentável frente às crises internacionais. Então, como não era mais possível usar novas depreciações, isso provocou uma intranquilidade social muito forte no país, né, porque prejudicava o principal setor dinâmico da economia, o setor agroexportador baseado no café. E, além disso, havia um problema muito grande de superprodução do café, porque como a desvalorização ela acabava aumentando a margem de lucro dos cafeicultores e eles revertiam seus lucros em investimento, a produção do café cresceu muito e não havia o que se fazer com ela, né, dado o nível de preço muito baixo. Então haveria uma perda social elevada que provocaria uma queda no lucro dos cafeicultores, possivelmente elevaria o desemprego, uma queda da renda nacional, etc. Então, qual seria a saída possível para isso, né? À medida em que o preço baixo reduziria o lucro dos cafeicultores, alguns deles, os mais ineficientes, iriam à falência, haveria menos reinvestimento e aumento de plantações, a produção cairia e, o, e, a, e o preço voltaria a subir nos períodos subsequentes. Tá? Então, havia uma ideia inicial de que, bom, a saída é não fazer nada, o governo não mudando nada vai fazer com que, com o tempo, o mercado se reequilibrasse sozinho. Tá? Isso seria doloroso, mas o problema da superprodução seria resolvido e teria um efeito multiplicador que afetaria o mercado interno de maneira incipiente. Tá? Só que isso havia também um custo alto político, então para boa parte, né, a gente tem que pensar que havia uma base política muito forte por parte dos cafeicultores e que esse tipo de mecanismo de deixar as coisas tais como elas estão não seria aceito. Então a saída encontrada foi a redução da oferta através da estocagem. Tá? Então os cafeicultores eles optam por aumentar os estoques e se cria lá em 1906 o chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era um mecanismo em que o governo estadual e depois o governo federal da União comprava os excedentes da produção de café e estocava eles em galpões. Né? Então
Esse processo ele se dava por financiamento via empréstimos estrangeiros e o serviço do empréstimo coberto pelo imposto sobre o café exportado. Então, por um lado, o governo ele tomava empréstimos para estocar o café e pagava esses empréstimos com o imposto sobre as exportações. E a ideia toda era, esse mecanismo ele só vai funcionar se ao mesmo tempo se desencorajar novas plantações. Tá? Então, porque se houvesse uma continuidade do aumento das plantações de café, por mais que se estocasse o excesso de oferta, e com isso se aumentasse o preço do café internacional, à medida em que as plantações aumentassem, a super oferta ia acontecer de novo, e com isso seria necessário armazenar cada vez mais e os custos para o governo iam crescer cada vez mais também. Inicialmente essa proposta ela gerou polêmica entre os diversos grupos sociais, né, entre cafeicultores, comerciantes, importadores, industriais, banqueiros externos, classe média urbana, burocracia civil e militar, onde cada um tinha interesses diferentes. Por um lado, para os cafeicultores seria bom, né? Por outro lado, esse tipo de custo implicava em aumento também de tributação, né, em aumento de custo e de endividamento do Estado, então burocracia civil e militar era contrária, né, a boa parte das perdas acabavam recaindo sobre a classe média urbana, etc. Então, inicialmente esse convênio ele teve uma certa oposição, contudo, ele tinha esse papel de defender a renda nacional e por isso ele foi implementado pelos governos estaduais. Inicialmente, o êxito do programa ele foi total, porque ele segurou o preço do café e os estoques foram vendidos nos anos seguintes a bons preços, gerando até um determinado lucro. Só que esse sucesso inicial ele gerou um problema. Por quê? Por um lado, ele ampliou o poder dos cafeicultores, né, que vai permanecer até a década de 30, e tanto um poder político quanto um poder financeiro, que servia de lobby para a manutenção dessa medida por um tempo indeterminado. E com isso, ao manter o convênio de Taubaté, isso dava incentivos para que os cafeicultores aumentassem a capacidade de produção do café. E aumentando a produção do café, isso causava novamente o mesmo problema, porque ia gerar superprodução, o preço do café ia cair e seria necessário ampliar cada vez mais esses armazéns de estocagem. Olhando pelo lado do cafeicultor, era racional o reinvestimento em café, dado que a expectativa era de que seu preço seria defendido por esse convênio. Então, se criou essa armadilha, que ao tentar se criar um mecanismo de defesa do setor dinâmico da economia para defender a renda nacional, esse mesmo mecanismo de defesa causava, seria a fonte da queda dos preços desse setor. Então, isso no longo prazo ele teria um custo muito alto pro Estado. Então, isso causava uma transferência para o futuro da solução de um problema que se tornaria cada vez mais grave. Então, resumindo, até aqui, a gente tem que antes de 1906, a defesa do café era feita por desvalorizações cambiais, a partir de 1906, pelo Convênio de Taubaté. Em 1917 e até 20, a Operação de Defesa do Café foi financiada através da emissão de moeda pelo governo federal, com 3,1 milhões de sacas estocadas em uma nova rede de armazéns, principalmente no Porto Santos e do Rio de Janeiro. Em 1921, por causa dessa defesa, né, do café, isso estimulava novos investimentos e gerou uma super safra que leva a uma nova operação de defesa do café. Né? Porque esse efeito demonstração das defesas anteriores leva o governo federal a conduzir a operação e passa a vigorar a consciência de que a defesa do café era vital só para o setor cafeeiro, não só para o setor cafeeiro, mas também para a economia como um todo. E o preço do café estimulava novas plantações e o aumento da oferta de outros países.
Durante a terceira valorização do café, foi instituída a defesa permanente do café a ser conduzida pelo Estado de São Paulo. Então se criou o Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café. Haviam brigas internas nesse instituto, pressão por cotas maiores, mas o esquema ele funcionava. Então o convênio de Taubaté continua sendo aplicado. E no período de 24 a 27, a gente tem uma situação favorável do preço do café também. Então o preço do café é elevado. Com isso, apesar da tendência de que no futuro poderia explodir esse convênio com um endividamento alto e uma queda absurda do preço dos cafés, como o preço estava bom e havia um financiamento desse mecanismo através do imposto sobre as exportações, as coisas continuavam funcionando, contudo, cada vez com um estoque maior e maior de café. Entre 27 e 28, daí começam os problemas, a gente tem uma nova super safra de café, se aciona o mecanismo de defesa novamente, em 28 e 29 a safra foi reduzida, entre 29 e 30 teve uma super safra, né? A produção do café ela dobrou, né, entre 25 e 29, e daí vem um problema. No final de 1929, a gente tem a crise financeira global, crise financeira dos Estados Unidos, a quebra da bolsa de valores, que foi provocada também por um processo de superprodução da indústria norte-americana, no qual ela foi estimulada durante o período da Primeira Guerra Mundial para o aumento das exportações dos Estados Unidos. São diversas atividades econômicas cresceram muito sem a concorrência dos países europeus, mas quando esses países começam a se recuperar na década de 20, ocorre uma situação similar ao café brasileiro, em que havia uma grande produção de manufaturas e de diferentes bens, mas não havia mais para quem vender. Isso vai fazendo com que haja um processo, mas havia uma manutenção de uma perspectiva otimista em relação ao futuro, que vai fazendo com que haja especulação no mercado imobiliário e no mercado financeiro, mas como não havia efetivamente, havia um descolamento entre o nível de produção e as expectativas dos agentes, chegou um ponto que na hora de pagar a conta não havia, boa parte das empresas o valor de mercado delas não correspondia com a realidade, os preços dos produtos vinham caindo, não havia mercado para eles e isso gerou uma crise, né? E com a crise, a quebra de muitas empresas e o aumento do desemprego de maneira brutal nos Estados Unidos, que chegou a ser de 25% da população, né? Um quarto da população norte-americana desempregada. Essa crise, né, a Grande Depressão, ela causa uma crise de demanda, porque vai ter muitas pessoas desempregadas e daí não vão consumir. Com essa queda do consumo, a crise se aprofunda e também ela é uma crise de oferta, que ela se origina no lado da produção, né, do excesso de oferta de bens. O Instituto do Café, com a crise, acaba e a nova etapa de defesa do café seria feita agora pelo governo federal. Então, a partir do governo de Getúlio Vargas. Havia todo esse cenário, ele acaba causando um desequilíbrio na oferta e na demanda do café, que é a demanda cai drasticamente na década de 30, enquanto que a oferta ela vinha crescendo muito. Então, inicialmente, o principal mercado consumidor do café brasileiro era os Estados Unidos, em que sua renda ela tinha crescido 35%, né, da renda per capita na década de 20, e o consumo de café se manteve em 12 libras por habitante. Então, por mais que a renda dos Estados Unidos crescesse, o consumo não aumentava, né? Então, como eu disse anteriormente, a demanda por café era inelástica, né, com relação à renda. E os estoques do café, do café, quando começa a Grande Depressão, eles não tinham como ser absorvidos pelo mercado, porque já num cenário favorável em que a renda crescia, a demanda não aumentava,
num período de crise em que a renda dos indivíduos estava caindo, isso também não ia acontecer, né? Então, isso era um problema muito grave porque o valor dos estoques do café no Brasil representava mais de 10% do PIB nacional. Então, ao quebrar, a gente causou um problema de queda de renda nacional muito grande. E a gente pode pensar paralelamente que a defesa do café de 27 ela foi feita com empréstimos e essas divisas, mais aquelas derivadas da exportação do café, cujo preço estavam artificialmente sustentados, levaram a uma situação de acúmulo de divisas, né, de moeda internacional. E daí o governo, em 27, ele tentou adotar novamente a conversibilidade, tentou usar o padrão ouro. Como a gente já falou antes, isso volta e meia acontecia dentro do governo brasileiro. E, como foi visto também na aula passada, isso tinha custos muito grandes para a economia nacional. Quando ocorre a crise de 29, essa moeda estrangeira, porque se voltou a adotar o padrão ouro, ela desaparece. Então a gente fica deficitário, né? O preço das nossas exportações cai muito, as nossas importações encarecem, a moeda estrangeira que estava aqui ela acaba indo para fora e o Brasil ele acaba não tendo como financiar boa parte da sua balança de pagamento. Então isso ainda provoca um problema de estrangulamento externo à medida em que sem moeda estrangeira a gente não consegue saldar as nossas compras de bens importados, né? Como resultado, né, dessa crise e com a saída das divisas internacionais, com a queda do preço do café, o Brasil ele necessitava de acesso a empréstimos internacionais para poder se financiar, mas isso era impossível porque o governo brasileiro não tinha reservas de moeda estrangeira que servissem de garantia para esses empréstimos. Então, todo aquele mecanismo que havia sido criado de os estoques, os armazéns do convênio de Taubaté serem financiados por empréstimos internacionais e esses empréstimos serem financiados depois por imposto sobre por exportação, não funcionava. Por um lado, não se conseguiam esses empréstimos, porque a gente tinha perdido toda a moeda estrangeira, quase todas as divisas estrangeiras que o país tinha com a crise. Por outro lado, como as exportações vinham caindo e o preço do café também, o resultado disso era que não se conseguia tributar. Então, sem tributação, também o governo não recuperava os seus gastos com a defesa do café. Tá? Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver o comportamento da cotação das ações na Bolsa de Nova York. Você pode observar que elas vinham ascendentes durante de 26 até chegar a um pico em 29. 29 ela começa a cair, vai chegar ao fundo dela lá em 33, que é a pior fase da crise, e depois com o New Deal ela começa a se recuperar, mas a economia norte-americana ela só sai de fato da crise com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então nesse gráfico também a gente pode observar o comportamento da renda per capita dos Estados Unidos. Então entre 28 e 32, aqui você pode observar uma queda muito grande dela. E depois, com o governo Roosevelt e com o New Deal, ela começa a se recuperar. Há uma pequena recessão ali entre 36 e 38, mas a partir de 39, então a renda per capita dos Estados Unidos só cresce. Então é a partir daí também que a gente vai ter um processo de recuperação da economia brasileira, por outro lado, com as políticas adotadas pelo Getúlio Vargas para estimular a demanda interna, para defender o café, né, através da defesa do café, e que vão acabar, dado todo o cenário internacional de que de protecionismo dos países, da impossibilidade da gente financiar nossas importações, dificuldade de tomar empréstimos internacionais, isso vai estimular a produção interna de mercadorias manufaturadas e iniciar então esse processo de industrialização que a gente vai discutir na aula que vem.
Tá? Então, nesse gráfico, vocês podem ver o comportamento da renda per capita dos países, de vários grupos de países. Vocês podem ver que o país que teve maior queda de renda per capita foi os Estados Unidos, mas o Brasil também, né, que está lá, a última linha, lá embaixo, ele em 30 ele tem uma queda e depois a renda fica estagnada num patamar mais baixo e vai voltar a se recuperar lá só depois de 39, efetivamente, na segunda metade da década de 30. Tá? Aqui nesses slides vocês podem observar, né, a Terça-feira Negra, que foi o dia da quebra da Bolsa de Nova York, no dia 29 de outubro. E uma foto que ficou muito conhecida de uma mãe em situação de alta vulnerabilidade com seus filhos, né, durante a crise de 29 ali na região da Califórnia. E em 33, aqui crianças protestando, né, onde um dos cartazes diz o porquê meu pai não pode ter um trabalho, né? Porque você não dá um trabalho para o meu pai, tá? É isso que está escrito no cartaz e que representa esse pior momento do desemprego nos Estados Unidos. Tá? A questão agora que a gente vai discutir especificamente bom, a crise de 29, evidentemente, ela teve um impacto muito grande no preço do café e jogou a economia brasileira também numa crise intensa, né? E daí se debate o porquê que houve essa estagnação efetiva nos Estados Unidos, tá? E porque ela durou tanto tempo. Inicialmente, a gente tem que considerar que a teoria econômica que era vigente à época era a teoria neoclássica, teoria baseada no Alfred Marshall, no Irving Fisher, etc. E nessa teoria, né, que tinha como pressuposto a ideia de laissez-faire, ou seja, de que o Estado, o governo, ele não deveria intervir, a melhor política em momentos de crise seria deixar o mercado quebrar para daí se recuperar na sequência. Então as empresas ineficientes sairiam do mercado e ficariam só as eficientes. Então, para a análise inicial da teoria neoclássica, a causa principal da crise ela era decorrente da rigidez do mercado de trabalho. Tá? Então havia um desemprego voluntário, tá? Ou seja, as pessoas estavam desempregadas porque elas não aceitavam receber um salário menor. Então isso estava muito ligado também aos sindicatos. Como a economia norte-americana era muito sindicalizada, né, como as pessoas não aceitavam trabalhar por um salário menor, a crise continuava, o desemprego aumentava. Então, qual seria a saída, tá? Dentro da teoria neoclássica? Bom, a gente se poderia adotar uma política monetária para tornar os investimentos mais atrativos, então uma redução na taxa de juros, por exemplo, e se utilizando a moeda como meio de troca e mercado de créditos perfeitos, garantiriam que a poupança fosse igual ao investimento, então a ideia dos fundos emprestáveis, e com isso os investimentos seriam retomados e o crescimento também seria retomado. Outra coisa é que se poderia ter uma adoção de uma política fiscal bem conduzida para impedir desvios no fluxo circular da renda e é uma necessidade de orçamento público equilibrado. Tá? Só que essa política fiscal defendida pelos neoclássicos, ela dizia respeito ao aumento, a redução de impostos, né? Então se reduziria os impostos da população para estimular o consumo, se reduziria os impostos das empresas para estimular o investimento, só que isso causaria um déficit no recurso público. Para equilibrar isso, o governo ele teria que reduzir seus gastos. Tá? Então, inicialmente, o que se propõe como saída para a defesa olha, o governo não vai fazer nada, ele vai reduzir a taxa de juros e vai reduzir os impostos e com isso e seus gastos, com isso a economia vai sair do buraco. Efetivamente o governo norte-americano passa a adotar esse tipo de mecanismo, mas ela se mostra
insuficiente, na verdade a crise se aprofunda ainda mais. E com isso, a proposta de política econômica da teoria neoclássica, ela se torna uma incógnita porque ela não tem capacidade de tirar a economia do buraco, né? O liberalismo econômico aqui não funciona mais. E daí vem uma explicação, né, de um autor inglês que é alternativa e propõe medidas também alternativas para sair da crise, que é o Keynes. O Keynes ele vai dizer que a crise dos Estados Unidos ela é decorrente da falta de demanda agregada. Ou seja, a primeira coisa que o Keynes vai dizer de diferente é que, olha, não é, não existe só desemprego voluntário. As pessoas não estão não trabalhando porque elas não querem receber um salário mais alto do que está sendo ofertado. Na verdade, está tendo desemprego involuntário. As pessoas querem trabalhar, elas estão aceitando emprego um salário mais baixo, mas não tem emprego. E não tem emprego porque não tem demanda. Ou seja, não há quem compre os produtos. Há excesso de oferta. Esse excesso de oferta não vai ser absorvida pelo mercado, né? Isso está causando desemprego, está causando queda no lucro das empresas. Como os outros países internacionais também não estão comprando, e mais que isso, estão se adotando políticas protecionistas nesse período no mundo inteiro para evitar aprofundar a propagação da crise internacional, o resultado é que não há como realizar a produção, ou seja, se produz bens eles não são vendidos. Qual que é a saída para isso? O Keynes vai dizer lá na sua teoria geral que isso passaria pela intervenção do Estado, então abandonar a ideia de laissez-faire e o Estado adotar políticas específicas para isso. E essas ideias elas vão ser adotadas pelo governo do Roosevelt, né, com o New Deal. Tá? Então, essa política vai ser feita através de gastos públicos, a realização de obras de infraestrutura em que empreguem uma parte da população, e essa população ela vai ter mais renda. Com essa renda eles vão demandar produtos e isso vai estimular outras atividades a produzirem e vão vender bens, inclusive estocados, e recuperar a taxa de lucro dos capitalistas, e com isso a economia vai sair do buraco. Demoraria muito tempo para isso acontecer, mas esse seria o caminho. Né? E como colocado, era importante se adotar desse tipo de mecanismo porque não dava para depender do mercado internacional por causa do retrocesso nos intercâmbios comerciais entre os países provocados na década de 30. Ou seja, os países se fecharam, não havia trocas internacionais intensas, e com isso acabava dependendo da recuperação muito da ação do Estado efetivamente. Então a visão do Keynes ela tinha um caráter de curto prazo para solucionar o problema de demanda agregada, criticava a lei de Sé, que dizia que a oferta cria sua própria demanda, e o Keynes colocava que isso não era verdade, tanto é que estava tendo a crise, né, onde um excesso de oferta não cria um aumento drástico da oferta, não cria um aumento drástico de demanda. Né? E é da questão da exogeneidade da moeda, em que o Keynes também discutia que a moeda ela não era exógena a um mercado, ela era endógena, né? Ela era criada inclusive pelos bancos, pelo sistema bancário. Então se podia se adotar de política monetária de maneira mais intensa para resolver a crise, né, com emissão de moeda, mas mais do que isso, o mais relevante era a atuação do Estado através da política fiscal. Então, através dos gastos públicos, né, da geração de empregos, é que a crise seria solucionada. Com seus custos, mas seria solucionada. Tá? Então, com essa visão do Keynes, ela é totalmente diferente do que era adotado. O resultado efetivo é que as políticas, chamadas políticas keynesianas, elas tiveram efetividade durante a crise de 29 e a crise foi sanada. Como eu disse, o nível de renda per capita dos Estados Unidos só vai voltar ao patamar inicial antes da crise com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, onde a produção norte-americana se expande ainda mais, inclusive baseada na indústria bélica, e com isso aumenta as exportações desse país. No caso brasileiro, vai acontecer um processo similar aqui,
onde o Getúlio Vargas vai se adotar de políticas semelhantes às políticas propostas pela teoria keynesiana e vão também redundar na recuperação da economia brasileira, mas com características específicas aqui da região. Tá? E vai ser exatamente esse ponto que a gente vai discutir na aula que vem. Então, na próxima aula, na aula 12, a gente vai continuar discutindo a economia de transição para o sistema industrial no século XX, focando no processo de industrialização da economia brasileira e no que o Furtado chama de deslocamento do centro dinâmico. Então, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.